tempão sem postar vídeo do domingo. Eis-me aqui novamente falando de uma sessão especial que eu criei de discos favoritos, onde eu e uma série de convidados vamos falar de alguns discos que marcaram as nossas vidas. Eu sou o João Messias Júnior na área, segue a vinheta e o Papo Dominical continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um café para adoçar o dia. E depois, como eu disse lá no Abre, depois de tantos vídeos, tantas semanas sem postar nada no domingo, hoje eu resolvi fazer mais um papo dominical falando de discos favoritos, né? Às vezes pode ser uma sessão até repetitiva, que você já deve ter visto em muitos portais, muitos canais, mas eu acho legal esse tipo de coisa, que a gente vai de encontro com as nossas raízes e vai lembrando quanto determinadas bandas merecem o status hoje de chamadas clássicas. Então, eu e um time de convidados vamos falar de alguns discos que marcaram as nossas vidas. E eu vou começar falando desse aqui, ó. É uma escolha meio óbvia, mas é uma banda que me marcou muito. Dr. Sin. Dr. Sin. O que tá rolando de fundo? O Dr. Sin, eu conheci o Dr. Sin na verdade antes, né? Eu conheci o Dr. Sin por causa do Tafo, aquele trabalho do saudoso guitarrista Vander Tafo, que já tocou comigo em Brasil, tinha tocado com Tutti Frutti, Rádio Táxi. Aí montou uma empreitada com o nome dele e chamou uma galera bem legal aí pra tocar junto com ele, que dentre os caras, né, estavam os Irmãos Music. Eu já comentei desse disco do Tafo no canal, já faz um tempinho, mas eu falei desse LP. E aí, por mudanças, divergências, não sei o que. Quer dizer, na verdade a gente sabe a história, mas não vale a pena comentar aqui. Então os Irmãos Music seguiram para um lado, o Vander Tafo remontou o time, com o Fernando Nova na voz, e os Irmãos Music resolveram fazer uma nova empreitada, cantando em inglês, fazendo um som que estava em alta na época, que era o hard rock, né? Então, eu lembro até hoje, eu devo ter recortes de jornal dessa época, que eles abriram shows solos do Ian Gillan aqui no Brasil. Então eles chamaram o Eduardo Danui. E aí depois desses shows eles foram lá pra fora e foram na luta por um contrato, né, que muita banda fazia, né, Então, e eles fecharam com a Warner e lançaram esse discaço aqui, ó, Dr. Sin. E o que é legal desse disco aqui, é um disco que é hard rock na essência. Então ele é um som que não é muito diferente no que estava rolando no estilo, mas como é composto por músicos brasileiros, eu não estou falando para fazer média não, mas o brasileiro ele traz algo diferente. Por exemplo, os músicos eram extremamente técnicos, né? Eles são acima de qualquer suspeita, tanto o André, tanto o Eduardo Danui, como o Ivan Buzik, são músicos acima da média, ou vou dizer, acima do nível da galáxia, vamos colocar dessa forma. Mas eles colocavam alguns ingredientes a mais, sem querer reinventarem a roda, mas a pegada era diferente. Então era um pouquinho mais pesado. Você pega esse disco do Dr. Sin, ele é um pouco mais pesado que as bandas de hard rock da época. Tem uma pegada um pouquinho diferenciada nos andamentos, né, Porque são músicos virtuosos, né, Então, deixa eu só tomar mais um gole de café. Então, você percebe assim que é um disco diferenciado, ele é um disco mais pesado, embora ele não seja muito diferente do que as bandas de hard rock estavam fazendo, ele soa um pouco mais pesado e ele soa mais virtuoso que os colegas de estilo faziam. Então, você pega a própria música Emotional Catastrophe, que abre o disco, que inclusive ela foi trilha daquela novela Teen Confissões de Adolescente que passou na Band. Então, já é uma música diferente. Você pega Valley of Dreams, Stone Cold Dead, Scream and Shout, e duas músicas que pra mim merecem destaque absoluto, né, que é Hole in the Shadows, que pra mim é uma música sensacional, que se ela tivesse sido lançada alguns anos antes, ela teria feito o Dr. Sin decolar, e a balada You Stole My Heart, que tem um clipe que rolou muito naquele programa Clip Trip do Beto Rivera, inclusive figurando entre as melhores da semana. Então, é um disco que pra mim é obrigatório, e eu lembro que e foi bem de encontro se nós estávamos em 93,
Eu ainda não trabalhava, eu tinha 16 anos. A gente não tinha grana, então fazia, como eu já disse em outros vídeos, eu e meu irmão fazíamos uns bicos e a gente ia comprar os discos, né, meu? Eu acabei comprando um disco, uma versão pirata desse disco. A minha primeira versão desse disco foi uma versão pirata que obviamente não rodou, o cara não trocou e eu acabei tendo prejuízo, mas anos depois a Warner relançou esse discaço aqui, ó. E aí eu não perdi a oportunidade não, resolvi ter o meu. E é um disco obrigatório de uma banda que se por um lado ela não ficou na Warner, né, mas ela seguiu a carreira, ela trilhou a carreira com excelentes discos. Você pega, por exemplo, Brutal, Insanity, que foi a época que eu comecei a assistir a banda ao vivo, foi bem na época do Insanity, abrindo shows do Dream Theater. Então, é uma banda bem legal que eu acompanhei boa parte da minha vida. Acho que uma das bandas que eu mais assisti show na vida ao lado do Chorus, então. E eu tive a oportunidade de assistir esse repertório ao vivo quando eles regravaram o primeiro disco e fizeram o Original Sin. Então eu confesso pra vocês, foi uma experiência inesquecível ver que os caras estavam mandando muito bem. Então músicas citadas, por exemplo, Emotional Catastrophe, Howling in the Shadows, Stone Cold Dead, Scream and Shout, You Stole My Heart. Você vê que os caras estavam mandando bem demais, sabe? E pensar que em 2023 esse disco vai estar fazendo 30 anos. E como eu sempre digo, esse aqui também é formador de caráter. Se você gosta de hard rock e acha que só as bandas de fora fazem bem, procura ouvir esse disco aqui, ó, Dr. Sim. E agora eu vou tomar mais um pouquinho de café e seguem os convidados aí. Eu peguei 4 convidados: o Sandro da Hate by Hate, o Paulo lá da Bahia, meu amigo Fabrício Oliveira e meu grande amigo aqui recente, o Al Franquin, que vão falar de alguns discos aí. Segue aí e eu já volto. Fala galera que assiste o canal, tudo bem? Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício, eu sou amigo do João há quase 30 anos. Eu sou um ilustre desconhecido porque não tenho relevância nenhuma no cenário roqueiro ou metal nacional. Mas eu e o João, a gente tem história, a gente começou a curtir metal junto no início dos anos 90. A gente, junto com o Fernando, o irmão dele, eu fui colaborador durante um período do Clepsydra, que foi o primeiro zine do João. E depois que eu mudei para Americana, já há mais de 20 anos, a gente ainda mantém amizade, aí a gente sempre bate um papo. E o João me pediu para que hoje eu falasse aí sobre o meu disco favorito. E o João já falou sobre esse disco no canal, mas eu gostaria então de falar novamente um pouquinho, que é esse aqui, ó. Death, Symbolic, tá? O álbum de 1995. Eu lembro até hoje, quando eu ouvi algumas as músicas, acho que foi a própria Zero Tolerance e Crystal Mountain, no backstage do Vitão Bonesso, lá em 1995, eu falei, puta, que som legal. Fui na galeria, comprei esse álbum e desde então ele se tornou meu favorito e nunca foi desbancado. Vários outros lançamentos eu ouvi e esse aqui ainda é aquele que mais rodou no meu CD player, tá? Esse aqui é um... Não tem muito o que falar. Se vocês quiserem saber mais tecnicamente sobre esse CD, vejam o vídeo que o João fez falando dele, né? Mas para mim o Chuck Schuldiner, né? A gente chamava de Chuck Schuldiner na época, mas é Chuck Schuldiner. É um mestre, infelizmente morreu muito cedo, né? Só lançou poucos álbuns, né? E morreu aí com 33 anos, muito jovem, mas deixou um legado fantástico. É considerado o pai do death metal, mas na minha opinião, além dele ter criado o estilo, ele levou um estilo a um novo patamar com esse álbum aqui. Então esse é sem dúvida o meu disco favorito de todos os tempos, e tem as músicas mais, assim, tem um feeling muito, muito legal isso aqui, que não tem como descrever. E além de tudo, ainda tem o Gene Hoglan, na minha opinião, fazendo a melhor performance de bateria que ele já fez na vida. Beleza, galera? Obrigado aí por assistir. João, obrigado pelo espaço. Valeu e até mais. Olá, eu sou Paulo Pessoa, da cidade de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Estou aqui agradecendo ao João Messias Júnior por me dar essa oportunidade de participar no seu canal de música no YouTube. E
Ele também é colaborador da revista Road Crew, uma das melhores revistas de rock editada nesse país. O meu disco preferido é esse, Painkiller, do Judas Priest, que está fazendo exatamente 31 anos do seu lançamento. É um disco bombástico, onde nos anos 90 o Judas Priest entrou com uma sonoridade mais pesada, mais agressiva, nas guitarras de Glenn Tinto e Kick Downey, solos incríveis. A entrada do baterista Scott Travis trouxe mais qualidade e consistência à banda, e Rob Halford cantando como nunca, usando o grave e o agudo. Por isso, Painkiller é um dos melhores álbuns de todos os tempos da história do heavy metal. Eu sou fã de hard rock e heavy tradicional. Minhas bandas preferidas são Accept, Judas Priest, Saxo, Black Sabbath. Fala galera do metal, estou aqui atendendo o chamado do grande brother João Messias Júnior e aproveito aqui para pedir para vocês fortalecerem, se inscrever no canal do João Messias e se inscrever também no meu canal. Vou deixar aqui embaixo, no canal da minha banda, a Hate by Hate, e não custa nada, pô, só dá um clique, beleza? Bom, vamos falar aqui de um dos meus discos favoritos, né? São tantos que falar de um só é até injusto, mas vamos lá. E o disco escolhido, Queensryche, Empire. É uma banda que eu sou muito fãzaço, saca? E falar desse disco é muito fácil, né? Foi lançado em 1990, é o quarto álbum de estúdio da banda, e foi aqui que as relações interpessoais dos integrantes começou a azedar, né? É um álbum de maior sucesso comercial da banda, sendo que a música Silent Lucidity foi também indicada para o Grammy Awards de 1992 na categoria de Melhor Canção Rock. Bom, outro dia eu assisti um vídeo do Regis Tadeu falando do Queensryche, onde ele disse que ele é muito fã da banda, só que ao mesmo tempo ele meteu pau em todos os discos da banda. Então eu acho que ele não é fã, né? Porque eu gosto de todos os discos do Queensryche. E ele afirma que o Queensryche é o Iron Maiden com vocal do Judas Priest. Eu achei muito errado isso, porque eu acho o vocal do Tate personalíssimo, e para mim ele voou bem longe nisso aí. Bom, é um disco muito bem produzido, um disco excelente, fantástico, com músicas excelentes, com linhas de baixo bem audíveis, guitarras bem balanceadas, solos ótimos, o vocal não precisa nem falar. É uma típica produção americana, um disco de excelência, né? E eu destacaria aqui as faixas Another Rainy Night, Jersey Woman, e só que para mim a faixa título é que merece maior destaque, que é Empire, também Best I Can e Anybody Listening. Para mim são as melhores do disco, mas o disco todo vale muito a pena ser ouvido. E eu espero que vocês possam conferir e que vocês gostem, porque é um disco muito bom. Bom, é isso. Resumo rápido. Agradeço aqui o convite do João Messias e se cuidem do Covid. Valeu e até a próxima aí, galera. Falou? Salve, João. Salve, camisas pretas. Vamos lá, o João pediu aí um desafio, né? Desafio, pelo amor de Deus, desafio nenhum, né? Um prazer aí contribuir com o seu canal, João. E discos inesquecíveis. Então vou citar 3 discos inesquecíveis, né? E por questão cronológica, né? Eu vou começar com o vinil, né? Que para mim é inesquecível, marcante, foi o Powerslave, né? Principalmente porque está associado ao Rock in Rio 1, que foi onde meu paixão por metal realmente bombou mesmo, né? Porque
obviamente, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy, Scorpions, né? Muita banda aí, pode estar esquecendo, né? Algumas, Whitesnake, enfim. E aí veio aquela paixão, né? A outra, é isso daqui, caralho, essa banda demais, Hell Waits, né? Do Slayer. E aí tem uma explicação, porque eu escutava o programa Sessão Rocambole, na 97, na Avenida Gil de Santo André. Aí eu escutava, passou na rádio a primeira vez Hell Waits, falei, que porra é essa de som maravilhoso e tal. Aí ficou aquela paixão também. E o terceiro, esse aqui foi o lançamento, 88, na Metal, na Senador Flacker. Saía do Pentágono, né, estudava no Pentágono, saía de lá, ia na Metal escutar esse disco todo dia de manhã. Eu já saía depois da aula, na hora do almoço, ia lá e tocava. Então esses são meus três discos, que são inesquecíveis. Abraço! De volta aqui, meus amigos. Eu achei muito da hora esse lance das pessoas toparem participar, mandar seus discos favoritos. Sandro da Hate by Hate de Brasília, meu amigo Paulo da Bahia, Fabrício Oliveira. A gente é amigo há mais de 30 anos. A gente data de 92, mas eu acho que nossa amizade começou lá em 91, cara. Então acho que já são 30 anos de amizade, a gente sempre trocando ideia, a gente sempre falava de disco. Eu lembro que os domingos a gente sempre estava ouvindo, um estava gravando fita do outro. Foi um período muito bacana, foram, como dizer, 6 anos bem intensos, né, meu? Então, o Al Franklin também, conheci ele faz pouco tempo, e aí já quis mandar também, achei muito da hora. Eu só tenho que agradecer a vocês todos por toparem participar, meu obrigado de coração. E continuando, eu vou falar dessa banda aqui, ó, mais uma banda nostálgica, Savatage, Handful of Rain. Tá rolando de fundo a faixa título. O Savatage, ou Sava, ou Savatage, como o Vitão Bonesso falava no backstage, é uma banda que me chamou a atenção por causa desse lado mais épico, mais melódico, progressivo. Então, obviamente, as músicas que me chamaram a atenção logo de cara foram as músicas Gutter Ballet, Edge of Thorns e, obviamente, a faixa título Handful of Rain, que foi o segundo álbum que eu adquiri do Savatage. E, por sinal, minha coleção só ficou nele e no Edge of Thorns, né, meu? Que, pra mim, são os melhores discos do Savatage. Que me perdoem os fãs do Cris Oliva, mas, pra mim, a melhor fase do Savatage é essa, e o melhor disco é esse. Então, e esse disco tem uma história bem legal, porque assim, como eu falei pra vocês, eu sempre me interessei mais por essas músicas mais progressivas, melódicas e comerciais do Savatage. Então, a música Gutter Ballet, obviamente, a música Edge of Thorns e a música Handful of Rain. Quando eu ouvi a música Handful of Rain, eu acredito que foi no backstage que eu ouvi a primeira vez a música Handful of Rain, que é um disco de 1994. Então eu tinha 17 anos, caramba, eu fui adquirir ele um tempo depois. Então eu fiquei espantado, porque eu falei, caramba, é uma banda de heavy metal, mas isso daqui não é necessariamente uma música de heavy metal, né, meu? Então o Savatage, ele já tinha passado daquele estágio de ser uma banda de determinado estilo e de ser uma banda referência. Então era uma música do Savatage, não era uma música de metal. Então era uma banda, então quando começava a surgir as comparações, né? É uma banda lá Savatage, por exemplo. Que pra mim, por exemplo, a música Handful of Rain, ela foge totalmente dos padrões de heavy metal. Ela é uma música pesada, mas pra mim eu costumo dizer que ela é a Blaze of Glory do heavy metal, né, meu? Do metal, né, meu? Ela tem uma levada que pra mim ela lembra Blaze of Glory do Bon Jovi, do John Bon Jovi, né, da música solo. Só que melhor, né, meu? Então, e ele não fica só nisso, né? Porque os elementos progressivos que começaram a aparecer no Savatage, eles ficaram mais evidenciados aqui, né, meu? Então, você pega, por exemplo, a música Chance, que tem um quê de Queen, e você pega a própria Lonely Brief, que encerra o disco, que pra mim é uma música sensacional, que pra mim seria a trilha perfeita daquele filme História Sem Fim. Quem é mais velho, quem é da minha idade vai saber do que eu tô falando. Mas não fica só nisso, né, meu? Então, você pega, por exemplo, a música Talking Cobras, que abre o disco. Então, pra mim, ela é um encontro do Metallica, do Black Album, com o Motley Crue, do Dr. Feelgood, por exemplo. Pra mim, é uma música que tem essa mistura perfeita, sabe? Então, pra mim, é um disco muito interessante, é um disco fantástico, daqueles que eu lembro que eu ouvi muito.
ouvia de infinitas vezes, repetidas vezes, ouvia diariamente, era como se fosse um mantra ter que ouvir esses discos, né, meu? Então, o Savatage pra mim foi um disco sensacional esse aqui. Claro que tem outros registros que eu acompanhei, por exemplo, Dead Winter Dead pra mim é um álbum legal. The Wake of Magellan é um álbum fantástico também, que ele evidencia mais esses elementos progressivos. E assim como o Dr. Sim, o Savatage eu tive a felicidade de assistir ao vivo numa das edições do Monsters of Rock, que eu achei excepcional. Se eu não me engano, se não me falha a memória, nessa época não era mais o Alex Scone que gravou esse clássico aqui, que pra mim é um dos meus guitarristas favoritos do thrash metal. Eles já estavam com o Al Pitrelli, que já tocou no Idolmaker, e estava com o Chris Cafferty nas guitarras, que era um time de respeito, e ver músicas como Chains e músicas como Handful of Rain ao vivo, pra mim, foi zerar a vida naquele dia, né, meu? Então, esses foram alguns discos que eu gostei muito, que eu quis falar nesses discos clássicos, discos favoritos, Dr. Sim e o Savatage. E mais uma vez eu agradeço a galera por ter topado participar. E eu não vou dizer pra vocês que vai ser todo domingo que vai rolar vídeo, mas sempre que for possível vai ter vídeo aqui de domingo. Seja sempre uma sessão especial falando de discos favoritos, falando de tesouros do underground, falando de discos secretos do acervo, mas a verdade é que a gente sempre vai estar aí. Os Câmbios Pensantes ainda não chegaram. Finoide falou que eles vão chegar lá pra tarde, pra noite aqui, mas ele disse que deu tudo certo com eles. Inclusive eles dizem que voltaram com um caneco aí. Eu não sei do que ele tá falando ainda, eu vou só saber quando eles chegarem aqui. E não vamos perder nossos vídeos da semana, que eu vou falar da resenha do unboxing, né? Vou falar das bandas Postmortem Inc., o álbum solo do Fabiano Negri, e eu vou falar dos 20 anos de um álbum muito legal que rolou nos anos 2000, o The Gate do Eterna. Então é isso, meus amigos, bom domingo, boa semana, aquele abraço e até mais!